Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde aqui do canal, em que hoje responderei a uma pergunta que recebi de diversos inscritos que está relacionada à minha participação no podcast Inteligência Limitada, em que eu afirmei que os historiadores atuais, com exceção, é claro, de religiosos fundamentalistas, entendem que o patriarca Abraão é uma figura mitológica, que nunca existiu na história, e que possivelmente é um personagem que faz referência ao povo cananita Aram, que é mencionado na Estrela de Sete I, datada do século XIII a.C. Então, Abraão seria um personagem mítico epônimo que fazia referência ao pai, que é o significado de Av, dessa antiga tribo cananita chamada Aram, que é de onde provém então o nome Abraão ou Avraham, o pai dos Aram. E que somente séculos mais tarde, já no período pós-exílico, entre o final do século VI ao século IV antes da Era Comum, quando o livro de Gênesis estava sendo desenvolvido, é que Abraão foi adotado como um personagem que representaria o antepassado comum de todo o povo judeu, e não apenas de uma pequena parcela do povo que seriam os descendentes dos Rahamitas, que também podem ser chamados de Abrahamitas. Então, a pergunta que muitos de vocês enviaram é a seguinte: se Abraão é um personagem fictício, que nunca existiu como uma pessoa real na história, como é que então existe um túmulo de Abraão que até os dias de hoje é reverenciado tanto por judeus como por cristãos e muçulmanos? E a resposta para essa pergunta é que essa tumba dos patriarcas, que se encontra na cidade de Hebron, ali a cerca de mais ou menos uns 30 quilômetros ao sul da cidade de Jerusalém, ela foi atribuída a Abraão somente muitos séculos mais tarde, em relação às histórias de Abraão que teriam ocorrido ali no início do segundo milênio. E o mais provável é que essa tumba tenha sido atribuída a Abraão somente após o exílio babilônico. Então, vamos conferir apenas uma pequena parte do que nós encontramos ali no capítulo 23 do livro de Gênesis, que faz referência à tumba de Abraão, e logo na sequência eu irei tecer mais alguns comentários. Vamos ver o que nós temos ali. Abraão deu seu consentimento a Efron. Abraão pesou para Efron o dinheiro de que falara diante dos filhos de Het, 400 ciclos de prata corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que está em Macpela, de fronte de Mambré, o campo e a gruta que ali está e todas as árvores que estão no campo em seu limite, passaram a ser propriedade de Abraão diante dos filhos de Het, e todos os que entravam pela porta de sua cidade. Em seguida, Abraão enterrou Sara na gruta do campo de Macpela, de fronte de Mambré, que é Hebron, na terra de Canaã. Foi assim que o campo e a gruta que ali está foram adquiridos por Abraão, dos filhos de Het, como posse funerária. Um primeiro ponto que é fundamental para nós compreendermos corretamente esse texto de uma perspectiva histórica é entendermos que ele não está de forma nenhuma fazendo referência a um fato real do que aconteceu em passado distante, quando Abraão teria existido lá por volta de 3.800 anos atrás. Na verdade, toda essa história aqui de Gênesis, capítulo 23, ela é uma ficção literária que está sendo criada cerca de 1.200 a 1.500 anos depois de um suposto Abraão ter existido pela elite judaica que estava retornando do exílio babilônico. Isso em algum momento ali, entre o final do século VI ao século IV antes da Era Comum. Então, a pergunta histórica que nós devemos fazer para entendermos corretamente esse texto é: por que o escritor desse texto, ou os escritores, porque na verdade os versos 19 a 20 eles provavelmente são da mão de um outro redator, porque eles estão conectados ali com o final do verso 2 desse capítulo 23, então, por que os escritores desse texto estavam criando essa história aqui de Gênesis 23, que menciona Abraão comprando essas cavernas? Quais eram os interesses desses autores pós-exílicos? E para responder essa pergunta, nós podemos recorrer primeiramente às evidências arqueológicas que nós encontramos nessas cavernas que ficam logo abaixo dessa construção que faz parte do complexo da Tumba dos Patriarcas, que é um edifício muito mais recente que, na verdade, foi construído apenas a partir do período romano, ali nos tempos de Herodes. Então, em 1981, uma equipe de arqueólogos acessou essas cavernas e encontrou pedaços de ossos, vidros e artefatos cerâmicos que foram datados entre os séculos IX e VIII antes da Era Comum. Então, a partir dessas evidências, nós sabemos que no período do exílio babilônico, então final do século VI antes da Era Comum, já existiam peregrinos que vinham a esse cemitério prestar homenagem aos mortos ou realizar algum tipo de culto, ao menos desde o período monárquico, no século IX antes da Era Comum. Então, como esse cemitério era um centro de peregrinação importante, nós podemos concluir que esse texto aqui de Gênesis, capítulo 23, ele foi composto a partir do século VI antes da Era Comum,
com o objetivo de justificar os direitos de propriedade desse cemitério para essa comunidade judaica pós-exílica que agora estava desenvolvendo a ideia de que Abraão já não seria mais apenas um epônimo de um povo em particular, que seriam os abramitas, mas sim um antepassado comum de todo o povo judeu. Então, o que nós podemos concluir com segurança é que a partir do período pós-exílico, no momento em que a elite judaica estava criando as histórias de Abraão, esse cemitério, que antes era um centro de peregrinação e culto, ele passou a ser oficialmente reconhecido pelos judeus, na própria Torá, aqui no texto de Gênesis, como a tumba de Abraão. Agora, é claro que é possível, talvez também, nós levantarmos como hipótese de que já existisse alguma tradição abraâmica anterior, ainda no período monárquico, que estaria vinculando essas cavernas com Abraão, o pai do povo Aram. E então, a elite judaica ela teria se apropriado dessa tradição abraamita para reivindicar os direitos sobre essa terra que foram concedidos pelos persas, que permitiram aos judeus retornarem e então tomarem o governo ali da maior parte desses locais. Mas, de qualquer forma, mesmo que existisse talvez alguma tradição anterior, essas cavernas elas foram atribuídas a Abraão somente cerca de 1000 anos depois de Abraão. Então, é algo muito parecido aqui com o que aconteceu na tradição islâmica com a Caaba, que até os inícios do período medieval era um centro de peregrinação e adoração de diversos deuses, mas que após as revelações do anjo Gabriel a Maomé, conforme nós encontramos ali no Alcorão, na terceira surata, versos 95 a 96, ele passou então a ser considerado como o primeiro centro de adoração ao verdadeiro Deus que teria sido originalmente construído por Abraão, mas que é uma ideia completamente fictícia, assim como a própria tumba de Abraão, porque foram atribuições muito posteriores. Então, em resumo, embora Abraão seria um personagem mítico, a tumba de Abraão existe porque ela foi atribuída a Abraão muitos séculos depois, talvez ainda no período monárquico, quando essas cavernas estavam sendo utilizadas como sepultura e lugar de culto desde o século IX antes da Era Comum. Mas sendo mais provável que essa atribuição realmente tenha ocorrido somente após o período exílico. Então, em algum momento ali, entre o final do século VI e o século IV antes da Era Comum, quando o texto de Gênesis estava sendo desenvolvido justamente com o objetivo de a elite judaica reivindicar o direito de controle dessas terras.